Fala pessoal, como estamos? Espero que todos e todas estejam bem e saudáveis. E aqui vamos nós para o nosso vídeo tão esperado. Depois do nosso ciclo de mentoria e depois do nosso encontro, nosso último encontro online, eu levantei alguns tópicos que vocês gostariam de ver nesse vídeo. Uma coisa legal que a gente está conseguindo fazer com o Adaptive é realmente usar a agilidade como foco para o Adaptive, né? Usar as premissas da adaptação para o próprio programa. Então, em vez de eu selecionar um cardápio preditivo de vídeos, eu vou a cada módulo pegar feedback com vocês. É claro que os iniciais, né, os primeiros vídeos precisam, já estão previstos no cronograma, então a gente tem ali um nível de previsibilidade e um nível de imprevisibilidade. A parte inicial dos vídeos já será gravada, mas a parte final são vocês que vão escolher. De modo que a gente possa manter o engajamento das pessoas alto, sabendo que elas participarão ativamente da seleção dos conteúdos que virão depois. E agora a gente tem 1 hora e meia de conteúdo pós primeiro módulo e antes do próximo. E depois das mentorias, o pessoal também participou na escolha de quais seriam os temas e emergiram 2 temas maiores com alguns subtemas ali. O primeiro foi o CAF. O pessoal gostou do Consider All Factors, então considerando todos os fatores, como um subsídio para a construção do modelo Cynefin. E também a parte dos viés cognitivos. Muita gente me pediu para detalhar um pouquinho mais como os viés cognitivos se conectam com o Cynefin. Qual é a conexão que está ali? Isso é bem legal. Então eu acho que talvez tenha ficado sutil. Vou passar um marca-texto mais forte nessa questão de como o Cynefin se conecta com os viés cognitivos. Mas para começar, a gente vai partir para o Consider All Factors, ou o famoso CAF, como o nosso ponto de partida. Vocês lembram do CAF? O CAF é um método que foi criado pelo Dr. Eduardo de Bono, de modo que eu possa considerar todos os fatores, todos é muita coisa, né? Mas para que eu possa considerar vários fatores, mais fatores do que normalmente a gente considera no momento de tomar uma decisão, no momento de pensar em uma solução. Uma maneira de eu olhar para além do óbvio. E para que eu preciso disso dentro do Cynefin? Imagina que você para utilizar o Cynefin, você está em uma situação que você precisa de uma decisão, tomar uma decisão. E quando você vai tomar uma decisão, você tem clareza, ou pelo menos espera-se que você tenha clareza, de qual é o problema que você quer resolver. Imagina que eu tenha que tomar uma decisão sobre qual vai ser a cidade que eu vou morar, ou qual vai ser a ferramenta que eu vou disponibilizar dentro da minha empresa para as pessoas poderem integrar os seus sistemas, ou qual vai ser o método que eu vou utilizar para gerenciar o meu projeto, ou qual vai ser o produto que eu vou precisar disponibilizar para o meu cliente conseguir resolver o job to be done dele ou dela. Enfim, eu tenho uma situação para resolver. Se eu não olhar intencionalmente para o que envolve essa decisão, eu corro um sério risco de desconsiderar muitos fatores importantes. O Consider All Factors, ou CAF, me ajuda a buscar de uma forma estruturada não esquecer os principais fatores ou os fatores mais relevantes para aquele contexto. Também é importante lembrar, quando a gente teve no nosso módulo, que a gente olhou para outros pontos de vista. E não apenas para o nosso ponto de vista, mas a gente considerou o ponto de vista de outras pessoas, que é um outro método, que foi o Other People's View, e o OPV, também um método criado pelo Dr. Eduardo de Bono, que faça com que eu considere a visão de outras pessoas e não só a minha, de forma intencional. E aí eu tenho, por fim, um terceiro método, que é o FIP, ou First Important Things, que me ajuda a priorizar a lista composta a partir do meu ponto de vista e do ponto de vista das outras pessoas. Nesse primeiro módulo, a gente falou só do CAF. Então, Consider All Factors. E a partir dele, a gente também falou trouxe ali uma pequena visão do Other People's View e do First Important Things, que a gente vai falar mais para frente no programa. Então,
utilização, essa aplicação utilizando o CAF, não é a mais completa. Mas como a gente está no começo do curso, é a primeira para você começar a pegar o jeito. E a gente vai sofisticando, a gente vai refinando isso à medida que as coisas avançam. Mesmo não sendo a mais completa, se você começar a considerar todos os fatores, mesmo que do seu ponto de vista, no primeiro momento, para tomar uma decisão, já posso te assegurar que o teu processo decisório deve melhorar bastante do seu processo anterior. Quando você conseguir ficar fera, lembra aquela frase do avião? Colocar a máscara em você antes de colocar nos outros? É importante aprender a usar o CAF com a gente antes de considerar o ponto de vista dos outros. Principalmente por conta de julgamento e vieses cognitivos, que a gente vai deixar para falar depois. Tanto de julgamento quanto de estereótipos. Tudo isso que a gente vai falar mais para frente do Adaptive, mas nesse primeiro momento vamos falar do Consider All Factors. Imagina que você tenha, então, apenas dele, tá? Imagina que você tenha, então, uma decisão para tomar. Dado o problema que você tem que resolver, dada a compreensão do problema, vídeo 1 do módulo, entendi o problema, estruturei o problema dentro do mapa do problema e percebi o que é que eu tenho que resolver. Então agora eu vou recorrer ao CAF para me ajudar a considerar todos os fatores. Então eu vou compartilhar com vocês aqui o meu CAF do mesmo exemplo que nós fizemos juntos no nosso último encontro. Você lembra disso? Que eu tinha quatro situações possíveis e tinha que escolher uma? Então eu tenho 4 decisões que eu posso tomar. Se eu estivesse me preparando para escolher uma carreira, eu para mim mesmo. Decisão 2. Se eu estivesse aconselhando uma pessoa jovem na escolha da sua carreira. Opção 3. Se eu estivesse contemplando uma mudança na minha própria carreira, eu já tenho uma carreira e estou mudando. Opção 4. Se eu, como uma pessoa mais velha, quisesse retornar ao mercado de trabalho. Eu escolhi aqui a opção 1. A decisão que eu quero tomar é me preparar para escolher uma carreira. Então eu quero escolher uma carreira. Essa é a minha decisão. Vamos utilizar o CAF para isso. Primeiro, uma lista aberta. Usando uma lista aberta contínua, uma lista corrida, observe todos os fatores que vêm à sua mente sobre a situação preparar para escolher uma carreira. E aqui eu listei uma série de fatores. O que me faz feliz, o que eu desejo para o meu futuro, quanto eu quero ganhar. 10 fatores. Gino, quantos eu tenho que listar aqui? Eu costumo recomendar que você coloque um time box. Em vez de você trabalhar com quantidade de itens, você colocar um time box. Por exemplo, 5 minutos, 10 minutos. Lembra que você está trabalhando do seu ponto de vista, está considerando os fatores do seu ponto de vista. A gente vai incrementar isso ao longo do curso, mas para esse momento, só o seu ponto de vista. Normalmente, mais do que 10 minutos já é tempo demais. 10 minutos já é tempo demais. Se você colocar 5, 7 minutos, já irão aparecer os principais pontos. Se você quiser forçar a barra, você pode utilizar um método como os 6 chapéus do pensamento ou o próprio brainstorming tradicional para você trabalhar com isso, com alguém, inclusive com alguém te ajudando, alguém facilitando esse processo. Feito isso, você já tem aqui uma lista para começar. Então, uma lista de 10 itens para mim. É bem importante que você numere essa lista. Outra coisa é colocar isso em formato de perguntas, ajuda muito depois. Quando você for classificar essa decisão em que sistema ela está, o fato de você colocar isso em formato de perguntas ajuda demais. Como o que você quer é tomar uma decisão, você está considerando quais são os fatores que você tem que levar em conta. E considerando todos os fatores, considere esses fatores num formato de questão. Facilita muito o processo. Passo 2. Agora pegamos a lista geral aberta e examinamos e tentamos juntar os diversos fatores em grupos, agrupar. Em outras palavras, tentamos criar clusters, grupos desses fatores. Então eu encontrei 3 grupos para mim. E se você analisar a minha lista, é muito provável que você considere outros grupos. Porque eu estou olhando do ponto de vista individual. Fica muito mais rico depois que a gente puder colocar outras pessoas. Mas, novamente, isso é para o futuro. Aqui eu encontrei 3 grupos para mim. Ou melhor, 2. Olhando para o presente, olhando para o futuro. Então, há fatores, há decisões que eu coloquei ali na primeira lista que estão olhando para o hoje. E há decisões que eu coloquei na lista que estão olhando para o amanhã, para o futuro. O que me faria feliz hoje, quanto eu quero ganhar, quero hoje.
Que campo de atividade está disponível onde eu moro? Estou disposto a mudar de cidade ou país? Tenho as habilidades necessárias para esse papel? Tudo no presente. Agora para o futuro. Qual oportunidades eu quero seguir amanhã? A minha profissão pode impactar na minha decisão de ter uma família no futuro? Quanto tempo planejo trabalhar nessa carreira no futuro? Quanto tempo eu acho que essa carreira ainda existirá? O que desejo para o meu futuro? Então são decisões que olham para frente. Eu coloquei em dois blocos. E por que que o CAF separa isso em dois blocos? Para que o terceiro passo fique mais fácil da gente buscar outros pontos que porventura tenhamos esquecido. Então no passo 3, agora que nós temos uma série de sublistas ou de grupos, né? Vamos pegar cada uma dessas listas e, usando o título, ele fala como uma direção de varredura. A tradução pode não ficar muito legal, mas eu explico para vocês caso ela não fique boa. Começa uma direção de varredura, quer dizer, um ponto de partida para eu escanear. Deixa eu olhar agora, o que mais do presente eu posso ter esquecido? O que mais eu posso colocar aqui com olhando para o presente? Depois, o que mais eu posso colocar aqui com olhando para o futuro? Eu coloquei duas sublistas, mas você poderia ter encontrado 3, 4, 5. Eu estou agrupando, clusterizando isso. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Uma outra forma de fazer o CAF. Que, como eu estou num contexto real de um trabalho que foi feito com uma empresa de verdade, eu não posso aproximar muito para vocês verem os clusters, mas eu vou mostrar para vocês onde eles estão. Olha só como eu comecei. Eu comecei criando uma série de questões do tipo: como podemos? Como podemos selecionar serviços que possam ser implementados e utilizados até 2023? É o contexto da empresa que nós trabalhamos. Como podemos escolher os melhores serviços? Então eu fiz um brainstorming de perguntas do tipo como podemos. Esse é um método bastante rico para selecionar a primeira pergunta, o problema que a gente quer resolver, né? Qual é a decisão chave que nós queremos tomar? Isso ajuda muito a gente a começar um CAF. Depois disso, trabalhamos com 3 grupos, então aqui a gente teve uma visão do CAF feito individualmente, como se cada grupo fizesse um CAF para si. Você pode fazer isso também. Você percebe que mesmo sem utilizar o método do Consider do Other People's View, outros pontos de vista, eu posso trabalhar com o CAF, criar grupos que considerarão todos os fatores no seu próprio contexto, e quando eu considero todos os grupos, eu tenho todos os pontos de vista. Sem que eles precisem executar outro método, mesmo assim eu consigo ter todos os pontos de vista ou mais pontos de vista do que eu tinha no início. Que foi o que eu fiz aqui. Então aqui eu dividi o pessoal em 3 grupos. Cada um desses grupos fez o seu próprio CAF e eles mesmos agruparam. Então aqui esses pentágonos mostram os grupos, os clusters. Que depois eles ajudaram, a partir desses clusters, eles foram verificando se faltava mais alguma coisa. Justamente o próximo passo do CAF. Uma vez trabalhado o agrupamento, eu passo 3. Está faltando alguma coisa nas listas? No meu caso, eu coloquei mais 2. Minha família não poderia aceitar? O meu currículo atual está de acordo com as exigências? Olhando para o presente. Para o futuro, o retorno do investimento é rápido? Eu vou gostar das pessoas com quem provavelmente vou trabalhar? Quando eu tive que escrever em inglês isso no momento que eu submeti para o site do Dr. Eduardo de Bono, então por isso que a tradução às vezes fica estranha, não fica escrita da maneira mais legal. E é porque a tradução foi feita automaticamente, pode ter perdido alguma coisinha. Passo 4. Agora, ainda olhando para o que poderia ter sido deixado de fora. Olhando para o geral, tem mais alguma coisa que eu possa ter deixado de fora? Aqui a gente olha intencionalmente para a lista e fala: eu preciso encontrar o que eu deixei de fora. Por isso, estar com mais de uma pessoa fazendo isso, mesmo que estejamos fazendo sob o nosso ponto de vista do grupo, é importante porque um ajuda o outro a o que a gente pode ter deixado de fora. E aqui eu coloquei mais 3 perguntas. Se eu escolher errado, quanto tempo vou levar para poder descobrir? Há alguém com quem eu possa falar para obter referências? Há algum risco de acidente com minha futura profissão? E eu poderia agora ter pego esses daqui. Lembra que a minha lista inicial ficou até o 10. Eu poderia ter feito isso. Eu não fiz por uma questão realmente de exercício, mas o certo seria, inclusive, eu colocar 11, 12, 13. Percebe? A minha lista está crescendo. 14,
15, 16, 17. Dividir esses caras, pegar esses caras, colocar novamente lá na lista e ficar com a lista com 17 itens. Os 10 iniciais, mais os 7 que vieram depois. A minha lista então ficaria com 17. Aqui, por uma questão de exercício, eu deixei só os 10. Mas o certo mesmo é colocar todos lá. Porque todas essas etapas, a etapa 2, 3, 4 e 5, 2, 3 e 4, são feitas justamente para crescer essa lista. Eu deixei só os 10 aqui para ficar menos itens e ficar mais fácil de trabalhar. Mas o certo é você juntar tudo e tá com 17. E agora eu fui para outra ferramenta. Você lembra que é aquele círculo do inner versus outer, ou interno e externo? E aqui, inclusive, eu tomei uma licença poética para mudar um pouquinho o método do Dr. Eduardo de Bono. O que ele recomenda aqui? Ó? Vocês vão lembrar desse exercício. Uma vez que agora eu tenho a lista, eu vou pegar esses itens e vou distribuí-los aqui. Isso já é um processo de priorização. Não é tão legal quanto o FIP, o First Important Priorities, mas ele já é um método de priorização. Então aqui o Dr. Eduardo de Bono ele pede para a gente poder utilizar, o método costuma utilizar duas visões, inner e outer. Inner para aquilo que for mais importante, outer para aquilo que eu quiser manter no radar. Por isso que ele tem um formato de radar, para não me esquecer disso. Eu fiz um leve ajuste que eu entendo que para efeito de tomar a decisão fica mais legal. Coloquei um terceiro nível. Focus para aquilo que eu tenha realmente saiba que é o meu principal ponto, que seria um must. Eu preciso fazer isso. Eu preciso considerar esses fatores. Esses são os fatores must, super importantes. Então eu dei uma misturada com outro método chamado Moscow. Must, should e could. Must. Se eu não fizer isso, eu perco todo o valor da minha decisão. Eu perco todo o valor daquilo que realmente importa para mim. Isso é necessário para mim. Eu promovi isso a necessário. Should. É muito importante. Deveria fazer, inclusive. Mas se eu não fizer, não vai inviabilizar a minha carreira, não vai inviabilizar a minha decisão principal. Could. Isso é desejável. Se eu puder fazer, farei. Mas se eu não fizer, não irá atrapalhar a minha vida. E por fim, o won't, que é o que nós não vamos considerar. Não quero. Não virá. O must eu utilizei como focus. Should como inner e could como outer. A partir desses três níveis, eu tenho como distribuir os meus fatores, os fatores mais importantes a ser considerados dentro desse círculo. E é justamente o próximo passo. Eu utilizei os 10, mas lembrando que o certo é utilizar os 17. E distribuir esses 10 dessa forma. O que é o meu foco, must, o que está no meu inner e o que está no meu outer. Feito isso, criei aqui um slide para facilitar a visualização para vocês. E deixei dessa forma. Imagina que aquilo que for o meu must estiver no foco da minha onda, ali do meu radar, né? Eu vou colocar num post-it amarelo. Aquilo que for muito importante, que estiver no inner, eu vou colocar num post-it rosa. E aquilo que for desejável, mas não necessariamente colocado no meu radar, está no meu radar, mas não necessariamente será considerado, eu coloquei num post-it laranja. O próximo passo da sua lista, agora que você já considerou todos os fatores, dividiu por grupos, viu se tinha deixado alguma coisa de fora, acrescentou a sua lista com todos os fatores intencionalmente para saber se aquilo realmente estava sendo contemplado ou não e se faltava alguma coisa. Criou uma lista em formato de pergunta, você priorizou essa lista sobre quais dessas decisões são extremamente relevantes para o problema que eu quero resolver, para a minha decisão inicial. Quais desses fatores são muito importantes, should, para a minha decisão inicial? E quais desses fatores são desejáveis
para minha decisão inicial, mas se eu não fizer, tudo bem. E isso foi priorizado em Focus, Inner and Outer. A partir desses 3 níveis de prioridade, eu vou distribuir as minhas decisões utilizando o Cynefin. E olha como é que ficou aqui. Lembrando que o amarelo é o meu foco, o must. O rosa é o meu inner, ou o meu should. E esse laranja seria o could, o desejável. O que eu fiz? Para cada uma daquelas decisões, eu fui vendo em qual domínio do Cynefin elas se encontram. Então, A1. O que me faria feliz hoje? Isso é claro, complicado, complexo ou caótico? Bom, para mim isso hoje é claro. Eu tenho clareza de o que me faz feliz hoje. Eu sei o que me faz feliz hoje. Então eu entendo que isso está posicionado no domínio do claro. O 2. O que eu desejo para o meu futuro? Isso é a única coisa que eu tenho total certeza que eu não tenho clareza. Que isso vai se adaptando à medida que o meu futuro aconteça. Que eu não posso colocar um checklist para o que eu tenho, o meu futuro. Esse futuro vai sendo construído. Me lembra muito do Dr. Emmett Brown, no De Volta para o Futuro, né? O futuro é aquilo que você constrói, é aquilo que você faz dele. Então ele não está escrito, ele não está desenhado, ele está em construção. Ele se adapta à medida que as minhas ações de hoje refletem no meu futuro. Então o futuro ele é complexo, ele é um ambiente vivo que está em constante construção. Por isso, nada mais justo do que deixá-lo ali no complexo, em complexo bem extremo. A mesma coisa eu fui fazendo para todos. E aqueles que eu sei que quanto tempo planejo trabalhar nessa carreira, isso aqui eu acho que tem mais de uma decisão aqui no meio. Tem algumas coisas que são claras, outras complicadas, outras complexas e outras caóticas. Está bem no confuso. Esse aqui, quanto tempo eu acho que essa carreira ainda existirá? Eu acho que tem coisa do complexo, mas também tem coisa do complicado. Eu também posso recorrer a especialistas para poderem me trazer algumas informações. Então, algumas coisas eu imagino que essa decisão estão no complicado, outras no complexo. Isso me fez posicionar essa decisão no meio dos 2 domínios. O próximo passo agora seria quebrar essas decisões que estão no confuso ou entre os domínios, de modo que eu possa contextualizá-las. Lembra do Caiu a Net? O que é a parte que faz do Caiu a Net o claro, o que é a parte que faz o complexo, o que é a parte que faz o complicado e, eventualmente, o que faz o caótico. A partir dessas decisões que estão em áreas com influência dos 2 domínios, ou de mais de 2 domínios, identificar o contexto daquelas decisões e dividi-las em decisões que fiquem mais posicionadas nos seus domínios. E a partir de agora, eu já sei como eu resolvo a minha decisão inicial, escolher uma carreira, a partir das subdecisões que são importantes para mim, que foram priorizadas e que foram consideradas, sabendo que eu começo pelas amarelas, que são as must. E depois que eu resolver as amarelas, eu vou para as rosas, que são as inner, ou as famosas should. E sobrando tempo, sobrando dinheiro, sobrando energia, eu vou resolver as laranjas. Eu acabei de organizar a minha decisão inicial, que é qual carreira eu vou escolher, em perguntas que eu sei quais eu preciso responder com clareza, com um checklist, com um protocolo, com o que já existe, com o que eu já tenho de informação e com melhores práticas, claro. O que eu preciso de ajuda de especialistas? Eu preciso de análise, entender, analisar e então responder. O que eu preciso sondar? Criar um ambiente seguro para fazer experimentos, sondagens, sondar e então entender e então responder. E, eventualmente, o que eu preciso agir no caos, né? Com base no Cynefin, eu já sei agora o que fazer. Peguei a minha decisão principal, quebrei essa decisão em uma série de perguntas. Essas perguntas foram priorizadas de acordo com o que é must, o que é should e o que é could, e foram distribuídas para mim aqui. Uma vez que eu tenha isso distribuído dessa forma, eu sei que as decisões que estão aqui no claro, para responder a essas decisões, eu preciso entender, categorizar, responder. As que estão no complicado, entender, analisar
e responder. As que estão no complexo, sondar, entender e responder. E as que estão no caótico, agir, entender e responder. O que mais além disso? Vocês lembram? Em cada um dos domínios eu tenho características de organização. Por exemplo, qual a forma de medir desempenho? Bom, essa que está aqui já sei, né? Eficiência, eficácia, aprendizado, danos evitados. O que mais? Qual o estilo de liderança que eu vou utilizar nessas decisões que eu tenho que tomar para minha vida, né? Aqui, comando e controle, sem necessidade de recorrer ao grupo. Aqui, comando e controle, com necessidade de recorrer ao grupo. Aqui, liderança emergente, mas muito forte a conexão do grupo. Aqui, não há liderança. Aqui trabalhamos com as pessoas mais próximas da gente para agirmos imediatamente com o que nós temos. Para cada uma daquelas decisões que eu distribuí no meu Cynefin, eu já sei como eu devo agir com elas e qual a forma de medir sucesso, de distribuir a minha liderança e de me organizar para responder a essas decisões. E aí, fez sentido para vocês agora como utilizar o CAF de ponta a ponta? Uma pergunta que me fizeram também é, Gino, por que os vieses cognitivos apareceram então no nosso último encontro? Qual a relação deles com isso? A relação deles com isso é que nós sabemos que somos vítimas de mais de 180 vieses cognitivos. Formas de pensar que podem nos pegar de calça curta. Nós achamos que estamos pensando da maneira certa, quando na verdade não estamos. E como isso se conecta com o que nós acabamos de fazer? Se conecta com o fato de nós termos feito isso com base no nosso próprio raciocínio, com a nossa própria cognição. E que, naturalmente, se os vieses cognitivos nos pegaram agora, ou podem ter nos pego agora. Então, como eu faço para que essas decisões não sejam tão influenciadas pelos vieses cognitivos? E aí vem uma foto que apareceu lá no seu slide, meio como quem não quer nada. E eu não sei se vocês prestaram atenção nessa foto. Uma pessoa, lembro que me falou na mentoria que agora eu entendi aquela foto. Tinha prestado atenção naquela foto, mas não tinha entendido por que ela apareceu ali. Meio que um easter egg, meio que um ovo de Páscoa ali, como o pessoal chama, né? Para surpresas escondidas no meio de algo. É essa foto aqui. A foto que fala sobre o Pacto de Ulisses. Como mitigar os efeitos dos vieses cognitivos no nosso modelo Cynefin, nas decisões que nós colocamos. Como evitar que os vieses cognitivos possam nos atrapalhar aqui. Fazer com que nós enxerguemos como claro uma coisa que pode ser complexa. Ou esqueçamos de colocar algo que tem que ser posto aqui. Ou pior do que isso ainda, por conta da complacência, acabemos negligenciando algo que é claro. Enfim, como nós podemos evitar que os vieses cognitivos nos atrapalhem nessas decisões que estão aqui? E é justamente aí que eu trago o Pacto de Ulisses. Ulisses, da Odisseia, esse cara amarrado no mastro é o Ulisses e todos esses outros que estão ali no barco com faixas amarradas em volta dos seus ouvidos são os marinheiros que selaram um pacto com Ulisses na volta de Troia, passando por uma região ali onde o mar estava repleto de sereias, conhecidamente repleto de sereias. E ciente do risco, Ulisses chamou os marinheiros e disse a eles o seguinte: nós vamos passar cera nos ouvidos de vocês e vamos tampar o ouvido de vocês com ataduras ali, de modo que vocês não ouçam absolutamente nada e então
não ouvindo o canto das sereias, vocês não se lancem ao mar voluntariamente, que era isso que acontecia, já era conhecido o efeito do canto, do famoso canto charmoso das sereias que levava os marinheiros a entregarem voluntariamente as suas vidas. Já Ulisses, que queria ouvir esse canto, ciente das suas fraquezas, pede para que os marinheiros o amarrem ao mastro do navio, de modo que, mesmo sabendo do desafio, mesmo sabendo do problema, mesmo sabendo que eram sereias e mesmo sabendo o que ele iria fazer, apesar de conhecer o problema, estava ali, mais ciente ainda das suas limitações e da sua fragilidade. E para que ele, sabendo que iria cair no canto das sereias, não o fizesse, pediu para que os marinheiros o amarrassem e não o soltassem do mastro, de modo que ele pudesse ouvir o canto, ter contato com aquele fenômeno e estivesse seguro para não se lançar ao mar. E o que isso ensina para a gente? Qual é a conexão disso com os vieses cognitivos? Muitas vezes, ao longo de um projeto, ao longo da descoberta de um problema e de pensarmos na solução, quando estivermos, por exemplo, fazendo um CAF, como nós fizemos ali, para considerar todos os fatores, estarmos cientes das nossas limitações em relação aos viés cognitivos. Porque são justamente eles que farão com que nós, se não tomarmos cuidado, se não zelarmos por isso, caiamos no caos ao tomarmos como verdade algo óbvio, algo claro, quando alguma coisa eventualmente não é. E essa alegoria, né, essa metáfora do Ulisses voltando e com os marinheiros, também faz lembrar que ele fez o pacto com o time dele. A importância de nós, em um time, estarmos cientes das nossas fragilidades e lembrarmos, muitas vezes, de envolver as pessoas em, olha, eu preciso que você me mantenha ali amarrado naquele mastro para que eu não faça algo. Ou então, olha, trazendo para a nossa vida no cotidiano, né? Olha, eu preciso que vocês estejam atentos a isso porque eu tenho um viés aqui. Um viés em decorrência de um projeto que eu participei que não deu certo, um viés em decorrência de uma resistência natural que eu tenho a determinado método, determinada abordagem, e eu preciso que vocês me ajudem a não ser pego por esse viés cognitivo. Os viés cognitivos estão ali para todos nós, e são mais de 180 catalogados. Todos nós somos mais ou menos suscetíveis a um ou a outro, mas de fato, se nós não estivermos conscientes da nossa fragilidade, tentaremos encarar esse desafio de igual para igual, e ele será mais forte do que a gente, porque é algo que está além da razão, está além da nossa consciência. Não é algo que nós iremos conscientemente trabalhar. Não vou cair nesse viés. No momento que você cair, você vai perceber só depois. Por isso é importante que num time, nós todos estejamos ali conscientes de que podemos ter viés em nossas decisões. E nada melhor do que a diversidade de perspectivas e uma lente que me permita enxergar intencionalmente cada um dos fatores e a sua relação, se ele é um fator que é visto como claro para uma pessoa e complicado para outra, ou complexo para outro, e considerar os pontos de vista mais do que tentarmos buscar o consenso. Ao tentarmos buscar o consenso, podemos perder parte significativa das informações. Se nós não lembrarmos que somos suscetíveis ao canto da sereia, isso é justamente o que o Cynefin chama de zona da complacência. E falharemos catastroficamente, provavelmente nos atirando ao mar junto com os nossos vieses cognitivos. Espero que o Pacto de Ulisses agora tenha feito sentido para vocês e que vocês, nas suas decisões, em algum momento, parem para olhar os vieses cognitivos e se perguntar como as minhas decisões podem estar ou terem sido impactadas pelos vieses cognitivos. Procurar nas suas decisões os vieses, intencionalmente. E quanto mais vieses você conhece, mais você pode procurá-los ali e certamente encontrará alguns. Outra coisa, reúna um grupo que cada um conheça uma parte dos vieses e peça para que as pessoas avaliem as suas decisões. Qual viés cognitivo está aqui presente? E deixem as pessoas dar as opiniões delas em relação a isso. Ainda que você não concorde com elas, pelo menos elas estarão contribuindo com uma visão que pode te ajudar a identificar um viés cognitivo.
Falamos de Kinevin, falamos de Kef, falamos de vieses, falamos de Pacto de Ulisses. Espero que esse primeiro vídeo tenha trazido bons insights. Semana que vem temos mais sobre pensamento sistêmico. Valeu!